alterações na coluna cervical. O que é importante saber? Tá? Muito das alterações da coluna cervical vão se dar em compensação, por conta da compensação de alterações de desvios posturais na coluna torácica. Então, se a gente quer melhorar a questão da coluna cervical, a gente melhora a torácica, tá? Então, tanto a mobilidade, a estabilidade torácica seria importante nesse contexto, tá? Porque a pessoa que tem uma hipercifose, por exemplo, torácica, o que ela vai ter? Tá? Ela vai ter um aumento da lordose da cervical em termos de compensação. Por quê? O olhar é o órgão sensorial, né, o captor postural dominante, né, o rei aí, hierarquicamente é o mais privilegiado. Então, assim, o corpo faz a alteração que for para quê? Para o olhar ficar horizontal. Por quê? Porque o olhar ele é mandatário, assim, né, por conta que ele capta todas as informações externas para o corpo ter as informações para a sua programação. Então, geralmente, o que a pessoa faz? Para você, um cifótico não ir andando para baixo, ele tem uma compensação de uma hiperextensão na torácica, uma flexão excessiva torácica, uma extensão na cervical, para a cabeça, para o olhar ficar horizontal, para ter uma condição mais privilegiada para captar esses estímulos externos. Tá? Então, assim, é importante que a gente observe. A alteração de cabeça, geralmente a gente observa as questões torácicas. E geralmente as questões torácicas, como é que a gente melhora? Com o trabalho das musculaturas, principalmente enfatizando a respiração. Tá? Então, trabalhando ali a expansão das costelas, trabalho de expansão inferior, de controle superior, tá? Então, manobra de bracing, qualquer forma de trabalho de respiração, a gente intervém melhor na postura torácica e na questão do olhar. Tá? Aqui no nosso slide, a gente tem umas ideias, né, de alteração da cabeça. Olha que interessante, aqui a gente observa 2 tragos da orelha. O que é o trago da orelha? É o ponto que a pessoa coloca o piercing aqui, né, como marcação, né. Até vou marcar aqui na nossa avaliação, marcação dos pontos anatômicos. A gente vê como é que está o apoio da cabeça. Geralmente, lembra, né, o olhar, ele se mantém horizontal. Tá? A gente geralmente, isso é uma questão assim, né, que sempre o olhar ele está na horizontal. Então, se a pessoa ela tem uma escoliose, por exemplo, ela tem uma compensação de cabeça, né? Ela inclina muito o ombro de um lado, a cabeça tem uma certa compensação. Para quê? Para que o olhar possa se manter na condição horizontal. Então, é uma questão da avaliação que a gente faz. Aqui a gente tem uma relação do trago da orelha, da C7 e a postura do queixo, para ver o que, né? Quanto que esse ângulo é aberto para mostrar a anteriorização de cabeça. A mesma coisa aqui, quando temos em referência o acrômio. Se o trago da orelha está muito à frente do acrômio, eu vou vendo o que? A pessoa que tem essa cabeça mais anteriorizada, tá? E geralmente está por quê? Por conta da questão torácica. E por que, de novo? Mais um exemplo. Eu tenho, por exemplo, para a expansão torácica inferior, a função diafragmática. Se a pessoa não tem uma boa dissociação respiratória, ela vai... lembra aqueles músculos respiratórios, principalmente o processo de inspiração. O processo de expiração, o normal, ele é passivo. A pessoa faz... a expiração é só uma questão de mecânica, uma questão assim, passiva. Você não tem gasto energético, você não tem contração muscular, haja vista a expiração forçada. Por exemplo, a pessoa faz freno labial e cria uma resistência para o ar sair, você vai empurrando, aí você faz força com musculatura abdominal, principalmente, para fazer essa expiração, para ajudar a desinsuflar, aumenta a pressão abdominal para desinsuflar o tórax com a força dos músculos mais profundos do abdômen, transverso, contra uma resistência, daí você tem gasto energético, força dessa musculatura para esse trabalho. Na inspiração, a gente já tem um trabalho ativo. A gente precisa para inspirar, força muscular, ação muscular para fazer esse processo. E o músculo primário, qual que é? Da inspiração, é o diafragma.
Ah, mas a pessoa tem rigidez diafragmática, hipoatividade, etc. O que acontece? Ele vai deixar de inspirar? Não vai. É a mesma coisa, as funções do nosso corpo a gente não deixa de fazer. A gente tem compensações, a gente tem as hiperatividades. E qual a hiperatividade que eu estou falando? Os músculos acessórios. E que músculos acessórios? Geralmente são escalenos, esternocleido, trapézio, músculos da elevador escapular. Tá? Então, estão todos os músculos que têm inserção ou na clavícula, ou nas primeiras costelas, ou na escápula, que vão o quê? Né? Que geralmente a parte do tronco ela é mais pesada do que a parte da cabeça. Então, esse músculo que não está encurtado, ele vai o quê? Ele vai causar alterações na parte mais móvel do que a parte mais fixa. Tá? Então, isso vai por isso. Quando eu regulo essa questão dessa integração torácica, eu, consequentemente, eu melhoro esse padrão de alinhamento da minha coluna cervical e da minha cabeça. Tá? Então, isso é importante, esse contexto. E quando eu faço um trabalho de integração respiratória, isso fica bem importante nesse contexto. E sempre pensar, né, que se a gente não tiver uma boa função dessa musculatura mais de tronco, eu sempre vou compensar com musculatura superior. Eu sempre vou elevar a escápula no momento que eu vou estar fazendo a minha inspiração, por exemplo. Então, assim, isso não é uma questão adequada nesse contexto, quando a gente quer essa reintegração e busca de refuncionalidade muscular. Tá? Então, aqui uns parâmetros aí de avaliar a cabeça e o pescoço. Né? Lembrando, né, geralmente, indivíduos que têm a gente tem muito essa relação da torácica com a cervical. Indivíduos que têm, por exemplo, uma hipercifose, ele tem assim a hipercifose torácica, eu tenho na minha cervical baixa um padrão de flexão e eu tenho uma extensão nessas vértebras mais superiores. Tá? O que é vértebra superior? Tá? Até C3. Tá? Até C3 ali eu começo a compensação num padrão de extensão. Para quê? Né? Lembra, o olhar fica horizontalizado. A pessoa que é retificada, o que ela tem? Ela tem um padrão de extensão na cervical baixa e na cervical alta, ela tem flexão. Então a pessoa ela é inteira reta e ela só flexiona para quê? De novo, o olhar ter horizontal. E aquela pessoa que tem aquela papadinha aqui, né? É um padrão torácica reta, cervical reta e esse padrão desse queixo mais para baixo aqui, tá? Esse indivíduo que tem esse padrão aqui, o que a gente fala, né? Para reorganização postural, para colocar a pessoa em alinhamento, a gente fala, ó, queixo para dentro. E o queixo para dentro não é isso aqui, é só colocar aqui, ó, para refazer, para restabelecer a curvatura da cervical normal. Agora, a pessoa que tem flexão e que é totalmente retificada, você fala o quê? Tipo, leva um pouquinho o queixo para fora. Para quê? Para fazer a curvatura da minha coluna cervical. E teste, né? Olha que interessante, que tem uma postura da pessoa deitada. A pessoa que tem esse quadro aqui de hiperlordose da cervical, ela vai deitar assim, né? Eu tinha um aluno meu no leg press que ele não conseguia encostar a cabeça, ele ficava pendurado a cabeça assim. Mas ele tinha uma hipercifose torácica importante, uma hiperlordose e a cabeça fica assim. Então eu colocava aqueles tijolinhos de pilates para ele manter o alinhamento da cervical para fazer o leg, porque senão a cabeça dele ficava pendurada e fazia muito desconforto. E eu tentava, né, fazer exercício respiratório, tracionava a cervical dele deitado, né, queria alongar essa musculatura sem tônus, por isso que eu colocava deitado. Tá? Sempre assim, né, que se eu quero alongar sem tônus, sem essa resistência de contração, para ter um efeito de elasticidade, eu ponho a pessoa deitada, porque não tenho nenhuma necessidade de estabilidade muscular. Se eu vou alongar, estou alongando aqui na posição em pé, eu tenho um certo tônus resistivo, né? Por quê? Porque a pessoa está em pé, ela tem que sustentar, eu posso atenuar, mas eu não tiro totalmente. Mas se eu pego a pessoa deitada e faço tração, eu consigo mobilizar melhor aquele segmento para tentar ter uma condição um pouco melhor, tá? E o retificado, né? A pessoa não tem, encosta o pescoço inteiro no chão. Tá? Encosta o pescoço inteiro no chão nesse contexto. Tá? Não tem um espaço, né, da coluna cervical na posição deitada como deveria ter. Olha que interessante, olha o que eu quero que vocês vejam. Ó. Esse ombro um pouco mais alto, consequentemente ó, a cabeça se inclina para o olhar ficar mais na posição horizontal para captar movimentos. Se eu melhoro a questão da coluna como um todo, especialmente a torácica,
consequentemente eu tenho um padrão da cabeça se guiando numa posição mais alinhada.